Bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos iniciando mais um culto de adoração ao Senhor neste 3 de maio de 2020, nessa manhã maravilhosa. Nós queremos convidar você a sair da onde você está, fazendo alguma coisa. Queremos chamar a sua atenção, queremos te chamar para que a gente possa juntos, distantes geograficamente, mas juntos no Espírito, adorarmos o nosso Deus. Então, busque a sua família, chame a sua família, sente no sofá, onde quer que você está, com seu celular, com seu tablet. Vamos adorar o Senhor. Nesse dia que o Senhor nos fez, esse dia é bom e nós cremos que o Senhor está presente no nosso meio, porque a palavra nos garante isso. E nós continuamos tendo esse culto virtual, mas nós cremos que brevemente estaremos juntos novamente como igreja, reunidos para adorar o nosso Deus. Eu queria, nesse início de culto, eu queria compartilhar com você algo que está escrito em Romanos capítulo 8, verso 28. Esse versículo provavelmente você conhece. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O apóstolo Paulo está dizendo que há uma convicção, a igreja de Roma, a nós da Maranata, há uma convicção do que tudo o que acontece ao nosso lado, tudo o que acontece que diz respeito a nós, há um propósito de Deus, há uma cooperação de Deus para conosco. Isso, há uma convicção espiritual de que o Senhor está em toda e qualquer situação que diz respeito a nós. Nós vivemos dias tão difíceis, dias de dor, de sofrimento, dias de reclusão, onde nós estamos em nossas casas, trancados, muitas vezes sem poder sair. Mas nós precisamos entender que diante de todo esse cenário, há uma cooperação de Deus a respeito de nós. Nós podemos, mesmo nesses momentos difíceis, tirar alguma lição para as nossas vidas. Provavelmente você tem tido mais tempo com a sua família, você tem tido a oportunidade de conhecer pessoas que estão próximas de você, pessoas que você ama, mas que você ainda não tinha a oportunidade de conviver mais diretamente em decorrência do tempo que você não tinha. E agora você está conhecendo isso, você está tendo a oportunidade de ler mais a palavra de Deus, de crescer espiritualmente. Esse vírus conseguiu nos colocar todos de forma igual, então todos nós somos iguais e todos nós corremos o risco. É algo invisível que nós não sabemos aonde está. Então nós precisamos, nesse momento de reclusão, nós precisamos entender que há um propósito de Deus relacionado a isso. E nós que cremos, nós que temos a fé em Deus, nós precisamos receber essa palavra no nosso coração e buscar em Deus um entendimento daquilo que Ele quer falar conosco nesses dias. E nós estamos começando. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, aonde quer que você esteja, feche seus olhos, você e sua família, aí no lugar onde você está. Vamos orar para iniciarmos esse momento. Pai, nós te damos graças essa manhã por esse tempo tão precioso. Te agradecemos pelas tribulações desses dias, por tudo que está acontecendo, porque nós temos a convicção de que estamos guardados em Ti. Temos convicção de que sairemos dessa situação maiores do que entramos, Senhor. Temos convicção que o Senhor tem o controle da nossa vida, da nossa família. Temos convicção da Tua presença nesse lugar. Senhor, nós queremos Te adorar, queremos Te exaltar, queremos orar, interceder por esse momento, pelas pessoas que estão sofrendo, pelas pessoas que estão vivendo dias de perdas, de sofrimento. Que o Senhor possa essa manhã, através do louvor, através da ministração da palavra, invadir cada coração, consolar, abençoar, fortalecer, Deus, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós oramos assim e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém.
tu cantava sobre mim. E tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes eu respirar, sopraste tua vida em mim. E tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Yeah, yeah, yeah. Conosco isso. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para a sombra, extrai as nuvens pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras
O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Ele fez isso por nós. O Senhor Jesus, Ele nos alcançou. E você que tem passado esse tempo em tua casa, distante do convívio dominical, do convívio natural, de estarmos juntos com a igreja, você tem ouvido a voz do Senhor? Você tem ouvido a voz de Deus? Ele fala conosco. Ele tem falado conosco o tempo todo. Nós não precisamos estar dentro de um templo para falar com o Senhor. Ele fala conosco em todos os lugares. Que Ele fale com você nesse momento. Eu vim aqui pra te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não correrei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer. Eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, ligando o meu coração ao teu, ao teu. Eu abro mão de decidir o que é melhor, vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, ligando o meu coração ao teu, ao teu. Tu és grande, maravilhoso e exaltado em todo tempo, em todo tempo. Nós te adoramos, Deus, nós te adoramos em todo tempo. Fala conosco, Pai, fala conosco, Senhor. Queremos ouvir a tua voz, Senhor. Fala conosco, fala. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, ligando o meu coração ao teu, ao teu. O Rei exaltado do céu, eu louvarei. Ele exaltado pra sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Glorifique o seu santo nome. Glorifique o seu santo nome. Ele é exaltado.
Glória a Deus, vamos adorar o Senhor. Despertamento da tua igreja, Senhor. Desperta o teu povo. Desperta o teu povo. Aleluia. Vamos continuar adorando o Senhor, agora trazendo os nossos dízimos e as nossas ofertas. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 12. 2 Coríntios, capítulo 8, a partir do verso 12, do 12 ao 15. A palavra de Deus nos diz assim: porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta.
Paulo está tratando aqui com os coríntios acerca da diferença que existia entre os irmãos. Alguns tinham muitos, outros tinham pouco. E ele está falando aqui que cada um dá segundo a sua condição, de boa vontade, porque não é um jugo, não é para ser um peso, mas é algo para ser dado na leveza. É um sacrifício, mas não pode ser um peso, porque precisa haver o equilíbrio. Então, aquele que tem mais, ele dá segundo as suas posses, para que aquele que tem menos, ele consiga equilibrar dentro da igreja, porque Deus dá a cada um segundo a sua medida. E ele fala no verso 15, como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Ele está citando uma situação lá em Êxodo 16, 18, onde os israelitas, eles viram o maná, e eles queriam ajuntar para comer no outro dia, e o maná estragava, porque a recomendação do Senhor, a ordem do Senhor é para que cada um juntasse segundo a necessidade daquele dia. Irmãos, nós vivemos num tempo onde nós estamos precisando muito de recursos. Há um desequilíbrio muito grande entre aqueles que ganham muito, aqueles que têm muito e aqueles que têm pouco. Nas periferias, nas nossas igrejas de periferia, há muita fome, há muita necessidade, o desemprego está chegando. Então nós precisamos realmente fazer a nossa parte, meter a mão no nosso bolso e realmente dizimar e ofertar como a palavra nos orienta. Assim nós estamos atraindo bênção e estamos trazendo também o equilíbrio para dentro da igreja, para que todos tenham aquilo que é necessário para a sua sobrevivência. Você tem aqui os números das contas onde você pode fazer o seu depósito nesses dias diferentes que nós estamos vivendo, ou então você pode trazer à secretaria, mas é importante que você faça parte desse movimento, você faça parte desse povo que se associa com a igreja para dar aos pobres aquilo que precisam. Eu queria orar com você, orar pela sua vida, orar pelas suas finanças. Senhor, nós te damos graças por esse momento tão sublime, que é o momento da oferta. Que o Senhor possa estar tocando no coração da tua igreja, para que ela possa se desprender, Senhor, do materialismo e possa realmente fazer a sua parte, ofertando, dizimando, segundo as suas posses, segundo aquilo que pode fazer. Senhor, que haja o equilíbrio no nosso meio, que possamos viver uma vida sustentada por Ti. Senhor, eu quero orar por todos aqueles que estão desempregados, aqueles que estão na iminência de perder o emprego. Eu quero orar pelas finanças dos irmãos, para que o Senhor abençoe, meu Pai, para que o Senhor olhe nesse momento de dificuldade, pelas finanças do Teu povo, que o Senhor possa multiplicar, Senhor, que não haja falta do alimento, que não haja falta na despensa, Senhor, que não haja falta do alimento espiritual, que a Tua boa mão esteja sobre a vida de cada um, trazendo o mantimento, para cada casa, Senhor, para que não haja fome, para que as necessidades sejam supridas, para a glória do Teu nome, Senhor. Nós oramos assim e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Vamos ofertar. Certo como eu te falo, tu pode me ouvir.
tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tu podes me ouvir. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tu podes me ouvir. Tu és o meu Senhor, sei que tu podes me ouvir. Tu és o meu Senhor, sei que tu podes me ouvir. Tu és o meu Senhor, sei que tu podes me ouvir. Tu és o meu Senhor, sei que tu podes me ouvir. E na certeza de que o Senhor realmente pode nos ouvir, Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos, Pai, porque no meio de tanta tribulação, no meio de tanta dor, no meio dessa pandemia terrível, nós temos experimentado andar contigo, Pai. Nós temos experimentado o suprimento que vem do céu, o pão que vem do céu. Obrigado, Jesus, por tu estar guardando a nossa vida. Te agradecemos pelas nossas dispensas e te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor continue a abençoar o teu povo, para que através dessa bênção nós possamos abençoar outras pessoas. Obrigado pelos dízimos e as ofertas do teu povo. Tudo isso é gratidão. No nome de Jesus. Amém. Eu queria essa manhã compartilhar com vocês uma palavra que está em 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9. Nós vamos ler o capítulo todo. Na verdade, são apenas 13 versículos. Mas é uma história muito interessante, que talvez você já tenha ouvido, talvez você já tenha lido, mas é muito interessante e muito profunda. Diz assim a palavra do Senhor em 2 Samuel capítulo 9, verso 1. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos.
para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto o meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Verso 12. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Essa é uma história muito profunda, uma história de restauração, uma história de cura. Davi, no contexto desse momento, no capítulo 9, sabemos que Davi foi levantado por Deus como rei de Israel. Ele foi levantado no lugar de Saul, que foi deposto. E Davi começou a reinar em Israel. Davi foi muito abençoado por Deus. Davi construiu um exército grande para aqueles dias. Ele venceu os seus inimigos. Ele teve muitas vitórias. Ele desejou construir o templo para Deus. Deus não permitiu que isso acontecesse. Deus falou que o filho dele, Salomão, iria construir o templo. E quando Davi tem uma folga assim, na guerra, quando ele tem um descanso da guerra, no final do capítulo 8, inicia-se o capítulo 9. Havia uma trégua de descanso sobre ele. Ele para e pensa sobre o seu passado, as pessoas que ajudaram ele a chegar ali. Lembra de Jonatas, filho de Saul, seu inimigo. Davi tinha feito no passado uma aliança com esse homem, uma aliança com Jonas. Essa aliança foi feita em 1 Samuel capítulo 20, verso 14 e 16, onde a palavra do Senhor diz assim: se eu então ainda viver, porventura não usarás para comigo da bondade do Senhor, para que não morra, nem tampouco cortarás jamais da minha casa a sua bondade, nem ainda quando o Senhor desarraigar a terra todos os inimigos de Davi. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: vingue o Senhor os inimigos de Davi. Quando Davi chegou no castelo, quando ele chegou para servir a Saul, a Bíblia diz que vinha um espírito maligno da parte de Deus e possuía a Saul. Saul não tinha como se livrar daquilo, e de repente é trazida a notícia que tem um jovem que, quando ele toca a harpa, os demônios fogem. E a Bíblia diz que Davi é trazido para o palácio do rei, e ali ele passa a servir Saul. Mas a proporção que Deus vai exaltando Davi na presença de Saul, Saul começa a ter ciúme de Davi, começa uma perseguição sobre Davi. Saul querendo matar Davi. E é nesse momento que Davi faz uma aliança com o filho de Saul, com Jonatas. Essa aliança consiste em proteção mútua entre eles. E é o texto que nós vimos, que nós lemos agora. Havia uma promessa de proteção da parte de Davi para com a vida de Jonatas e para com a sua descendência, a sua casa. Agora, nesse momento, Davi se lembra daquela promessa que ele fez. E aí é o texto que começa o capítulo 9, quando ele diz: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use eu bondade para com ele, por amor a Jonatas. É uma pergunta: há alguém porventura?
para que eu possa usar a bondade, por amor a Jonatas, por amor à aliança feita, por amor ao compromisso feito. Irmãos, nós vivemos dias que nós precisamos clamar por essa aliança, precisamos invocar a aliança. Há um Deus que quer abençoar. Davi aqui, ele reflete o coração de Deus, porque Jonatas já tinha morrido. Jonatas morreu no mesmo dia que o seu pai, numa guerra contra os filisteus. Havia agora uma descendência a ser abençoado. E Davi, como rei, aqui ele expressa o coração de Deus, um Deus gracioso que deseja abençoar. E Davi está buscando alguém da descendência de Jonatas que possa ser abençoado. É o coração de Deus, a sua graça restauradora, refletindo através da vida do rei Davi. Vivemos sim dias difíceis. Muitos precisam ser alcançados por essa graça, a graça de Deus. A pergunta do rei é para você que tem aliança com Ele nesses dias, precisa do seu favor. Talvez você não tenha aliança com Deus, mas talvez alguém fez uma aliança com o Senhor, e agora você está aí, necessitando do favor de Deus. Nesses dias difíceis, você precisa invocar a aliança. Deus trabalha através da aliança, através do compromisso. Deus tem compromisso conosco, e Deus, Ele zela pelas alianças que Ele faz. Ele é fiel para cumprir as alianças que Ele fez. Davi pergunta: tem alguém para que eu use a bondade? Para que eu possa abençoar? E aí um servo de Saul, chamado Ziba, se apresenta, e Davi repete a pergunta. Agora ele está invocando a bondade de Deus. Versículo 3: disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use eu da bondade de Deus para com ele? Aqui Davi invoca o nome de Deus, a bondade de Deus, e a resposta é sim. Na parte B do versículo 3, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. O filho de Jonatas, aquele que fez uma aliança com Davi, ele é lembrado e associado à sua tragédia pessoal. Você pode voltar um pouquinho na sua Bíblia para 2 Samuel capítulo 4, versículo 4, onde a Bíblia conta a história desse jovem. 2 Samuel capítulo 4, verso 4 diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Aos 5 anos de idade, aquela criança, aquele jovem, aquela criança, lhe é apresentada a dor da perda, do sofrimento, da rejeição. A Bíblia conta que no dia que o seu pai, Jonatas, e o seu avô, Saul, eles foram mortos na guerra pelos filisteus. Quando a notícia chega no palácio, a Bíblia diz que a ama, aquela que cuidava daquela criança de 5 anos, ela sai correndo, e quando ela sai, Mefibosete cai, e ali ele fica manco dos 2 pés. E a Bíblia dele diz que o nome dele era Mefibosete. Existem muitas traduções para esse nome,
mas uma coisa mais próxima que chega está relacionado com vergonha. Assim era esse jovem. Aos 5 anos, acontece uma tragédia na vida dele. E ele começa a viver uma vida de dor, uma vida de perda, uma vida de sofrimento. Em um dia, ele perde o avô, o pai e a possibilidade de reinar um dia, porque ele se torna um aleijado. Há uma mudança radical na vida de Mefibosete. No versículo 4, a Bíblia diz que Davi pergunta: e onde está? Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Ele sai então do palácio e é levado pela sua ama para uma cidade chamada Lodebar. Lodebar tem alguns significados essa palavra, mas assim, o máximo que a gente pode encontrar, Lodebar significa sem pasto, um lugar esquecido. Era um lugar que ficava um pouco distante de Jerusalém, mas era uma cidade onde morava algumas pessoas em dificuldades, aleijados, doentes. Mefibosete vai e se refugia naquela cidade, e ali ele fica escondido, esquecido. Segundo a Bíblia, de 15 a 20 anos, ele fica naquele lugar. Então vamos entender uma situação que acontece, uma tragédia que acontece, que não foi causada por ele, não foi causada por Mefibosete, não, foi uma circunstância da vida, que tira ele de um lugar e coloca no outro, apresenta o sofrimento a ele, tão cedo, tão jovem, e a partir dali, ele vive uma vida diferente, quebra uma promessa que existia sobre a vida dele, há uma transformação, há uma mudança, diante daquela perda, daquele sofrimento. Muitos hoje estão vivendo essa situação, muitos estão vivendo dias onde há muito sofrimento por perda, muitos estão sofrendo nos nossos dias. Nós estamos vivendo num ambiente de pandemia, onde as notícias são assustadoras. Muitas pessoas perto de nós têm perdido a vida. Há muitos traumas que muitas vezes entram na nossa vida e que nós não temos uma culpa direta por isso. Foi uma situação que aconteceu, foi uma tragédia, foi algo que aconteceu, que fugiu do nosso controle, mas que nos trouxe uma situação adversa. Comece a refletir aí na sua casa, no seu sofá, sobre a sua vida, sobre aquilo que você viveu até hoje, sobre aquilo que você carrega sobre a sua vida, sobre aquilo que te traz inquietação, sobre aquilo que te traz sofrimento, porque essa palavra, ela é uma palavra restauradora, ela é uma palavra de cura, ela é uma palavra direcionada a todos aqueles que estão sofrendo, a todos aqueles que foram vítimas de circunstâncias que fugiram ao seu controle, mas que hoje eles estão passando por isso, estão sofrendo por isso. São perdas muitas vezes irreparáveis, que nós temos dificuldade enorme de contornar. Nos nossos dias, não há uma cidade chamada Lodebar, geograficamente, perto de nós ou distante, mas existem algumas prisões que podemos construir
para nos escondermos do sofrimento. Nós temos muita dificuldade em lidar com o sofrimento. Nós temos muita dificuldade em aceitar o sofrimento. Nós temos muita dificuldade em vencer as adversidades, as perdas, aquelas situações de dores que continuam no nosso coração, que continuam caminhando junto conosco. E às vezes isso se transforma em prisão. Algo que você não consegue sair. Algo que você está preso ao seu passado, você fica pensando, por que aconteceu isso? Existem duas prisões que nós podemos construir durante a nossa existência, que é uma forma de nos escondermos, não encararmos de frente o sofrimento. A primeira prisão é o vitimismo. O vitimismo consiste em acreditar, culpar outras pessoas pelo seu sofrimento. Mefibosete poderia fazer essa pergunta: o que eu fiz para merecer isso? O que eu fiz para que esse sofrimento viesse todo sobre mim? Eu era apenas uma criança. Eu não tive culpa que o meu avô, Saul, que era rei, foi reprovado por Deus. Por que meu pai morreu na guerra e me deixou órfão? Por que a Ama, aquela senhora que era responsável pela minha segurança, me deixou cair? Parece que todos falharam. E a conta veio para mim. Eu penso que esse tempo de reclusão de Mefibosete em Lodebar foi um tempo em que ele teve a oportunidade de pensar algumas vezes do que seria a vida dele se não tivesse acontecido essas tragédias em sequências que aconteceu. De certo que nada indica, como alguns dizem e até pregam, que Mefibosete estava ali passando fome, que ele era um mendigo. Não, ele estava na casa de um homem próspero. Ele estava na casa de um homem bastante próspero. Ele chegou até a construir uma família, mas ele está distante da sua casa, ele está ali, de alguma forma, escondido. E nós vamos ver lá na frente o medo também sobre ele. Ele não está muito bem em Lodebar. Ali ele também há sofrimento, ele está convivendo com o sofrimento. E muitos estão vivendo assim nos nossos dias. São aqueles que não fizeram nada para receber algo ruim da vida. Por exemplo, o casamento. Você foi fiel. Você se doou a essa aliança. Você gerou filhos. Você modificou o seu corpo por causa dos filhos que você gerou. E o que você recebe em troca? Muitas vezes é uma traição. E você para e pensa: onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado para merecer isso? O que eu fiz de errado para merecer a traição? Eu fui fiel e recebi como resposta a traição. Muitos pais nos nossos dias estão dizendo: eu investi nesse filho, eu dei todas as condições
Eu gerei uma expectativa no meu coração a respeito dele. Eu fui um bom pai, eu fiz a minha parte. Eu ralei, eu suei para dar o melhor. E agora o que foi que eu recebi? Muitas vezes o filho não honra o pai. Não correspondeu às expectativas que foram geradas. E isso é motivo de decepção. Mas ainda vem aquela culpa. Por quê que isso aconteceu comigo? Eu estava conduzindo os meus negócios tão bem. Eu estava fazendo tudo certinho. Tinha tudo planejado. E agora a crise veio e quebrou tudo. Não há expectativa. A culpa é do governo. A culpa é do governo, a culpa é disso, a culpa é daquilo. O Covid-19 é culpa da China. O governo não está trabalhando como deveria, por isso tudo isso está acontecendo. Então procuramos um culpado para assim nos colocarmos na posição de vítima. Muitas vezes somos injustiçados. Fazemos a coisa certa, mas não colhemos aquilo que semeamos. E às vezes a gente coloca a culpa no outro, coloca a culpa na situação e transfere, porque a gente tem dificuldade de encarar as coisas de frente. A gente tem uma facilidade de receber aquilo que é bom de Deus, mas quando recebemos aquilo que não é tão bom, a gente muitas vezes não sabe o que fazer, não sabe a quem recorrer. Então vem aquela situação de você transferir a culpa e você dizer: não, aconteceu isso comigo porque aconteceu isso aqui, não foi culpa minha, foi assim, foi fulano. O meu casamento acabou, mas não é culpa minha, foi a minha esposa, foi o meu cônjuge. Eu tive problemas com meu filho, mas o problema não está em mim, o problema está nele. A gente tem uma dificuldade de olhar para dentro de nós e compreender que muitas vezes as nossas dificuldades é Deus que está tratando conosco, tratando com o nosso caráter. Nós iniciamos o culto essa manhã falando sobre Romanos capítulo 8, verso 28. E eu queria mais uma vez ler esse versículo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que me chama a atenção nesse versículo é que Paulo diz que nós já sabemos. Eu e você já sabemos que todas as coisas que acontecem ao nosso lado, todas as coisas que acontecem, que diz respeito diretamente a nós, todas as coisas que acontecem no ambiente onde nós estamos inseridos, há uma cooperação de Deus para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O ímpio, o mundo está dizendo que o Covid veio da China, que veio daqui. Pode ser que tenha vindo. Alguns estão dizendo que é negligência dos governos estaduais, o governo do Brasil. Pode ser que exista isso. Mas para nós que cremos, nós entendemos que há um propósito de Deus também nessa pandemia. Há um propósito de Deus em todas as coisas. Se nós cremos nisso, nós precisamos entender que as coisas boas, as coisas ruins, as tragédias, todas essas coisas, de alguma forma Deus está usando para trazer crescimento para nós, para trazer crescimento para a sua igreja, para nos afinar,
para nos colocar no ponto. Alguém já falou que nós estamos num treinamento para a grande tribulação. A igreja precisa ser forte nesse momento. Irmão, nós precisamos ser fortes. Nós precisamos entender o agir de Deus. Precisamos sim fazer a nossa parte, mas acreditar que Deus tem o controle de todas as coisas. Deus tem o controle da minha vida, da sua família, dos seus filhos. Nada acontece que fuja do controle de Deus. Nós precisamos nos lançar nesses dias. Deus está nos chamando para caminharmos em lugares mais altos. Deus está afinando a nossa fé. Deus está nos mostrando coisas grandiosas nessa grande tribulação, nessa pandemia, nesse momento de tantas notícias desastrosas. Mesmo assim, Deus está trabalhando nas nossas vidas, porque nós cremos dessa forma. Essa palavra de Paulo em Romanos 8:28 é para uma igreja, é para mim e para você. Nós não podemos entrar nessa história daquilo que estamos falando lá fora. Nós não podemos. Precisamos ter essa compreensão espiritual de que isso de alguma forma coopera para o nosso bem, para o bem da sua igreja. Eu sei que é difícil a gente compreender e engolir essa verdade, mas é uma verdade. É uma verdade. A primeira fortaleza, prisão, vitimismo, transferência de responsabilidade. Assumamos a nossa posição no exército de Deus. É tempo de nós nos fortalecermos em Deus. A pandemia nos trouxe o isolamento nos trouxe o tempo. Nós sempre falamos que somos refém do tempo, porque não temos tempo. Hoje algumas coisas estão fazendo falta no nosso meio. A comunhão, as células, que muitas vezes nós não dávamos valor, hoje nós estamos valorizando mais, porque nós já estamos com saudade dos irmãos, nós estamos sem comunhão, algo que é tão importante para crescermos. Mas você tem uma responsabilidade, eu tenho uma responsabilidade, cuidar da nossa vida espiritual, avançarmos no meio dessa guerra, desse momento de caos, ter mais tempo com a palavra, ter mais tempo de oração, clamar a Deus. O nosso tempo foi restituído, temos tempo sim. Eu compartilhando com os irmãos, eu acho que eu nunca orei tanto na minha vida. Estou acordando sempre pela madrugada para orar. Existem muitas pessoas precisando de oração. E nesses tempos, nós precisamos nos voltar para Deus. Precisamos ter mais tempo com Deus. Precisamos deixar esse sentimento de que somos vítimas. Deus está falando conosco, Deus quer falar conosco. No meio do caos, o Senhor fala com os seus filhos. A outra fortaleza que muitas vezes nós somos aprisionados é a fortaleza do medo. Era uma prática comum naqueles dias, que quando um rei era deposto, quando ele perdia o seu trono, o rei que assumia mandava matar a descendência do rei anterior. Era algo comum naqueles dias. Portanto, Mefibosete, ele temeu pela sua vida. Aquela mulher que levou ele para Lodebar, na verdade ela estava levando ele para que ele não morresse, porque havia o medo de que quando o próximo rei assumisse, matasse a descendência de Saul. E Mefibosete fazia parte da descendência de Saul. Então ele, com certeza, ele tinha medo de perder a sua vida. Uma das causas dele ter ido para Lodebar era o medo pela sua vida, de perder a sua vida.
O medo. O medo é bom. O medo, ele nos protege. Graças a Deus pelo medo. Porque nós temos medo, muitas vezes o nosso ímpeto é freado diante das coisas, e isso guarda a nossa vida. O medo, ele funciona muitas vezes como um escudo de proteção para com a nossa vida. Mas o medo em excesso, ele nos aprisiona. E o que nós estamos vivendo nesses dias é esse medo que aprisiona. Por quê? Porque vivemos em uma pandemia. E isso tem trazido medo, porque nós muitas vezes não sabemos aonde está o inimigo. Temos medo. E entre outras coisas, temos medo de morrer. E isso é algo sério, porque a gente não fala muito sobre morte. É quase que um tabu, porque não é bom falar sobre morte. Não é agradável falar sobre morte. Muitas vezes nós passamos pelo versículo de Filipenses, capítulo 1, 21, onde Paulo diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Muitas vezes nós passamos por esse versículo, olhamos ele de forma romântica e não entendemos a grandeza e a seriedade desse versículo. Paulo diz assim: se eu vivo para Cristo, mas se eu morrer, é lucro. Paulo não estava muito preocupado com sua vida. Ele sabia que até na morte ele estava lucrando, porque quando ele morresse, ele ia para Cristo. Então, para ele, tanto faz viver como morrer. Se ele tem a vida, ele tem uma vida dedicada para Cristo, para comunhão com Cristo. Mas se ele morre, ele não perde essa comunhão, porque ele vai para a eternidade, e a eternidade é com Cristo. Ele tinha isso muito bem resolvido, e isso é maturidade. A maturidade cristã, ela é medida pela forma que encaramos a morte. Eu vou repetir para você, porque isso é um alimento sólido. A maturidade cristã é medida, no cristão, lógico, pela forma que encaramos a morte. Quando Deus falou isso, essa semana, umas 5 horas da manhã, eu estava ali, deitado, pensando, orando, e Deus falou isso no meu coração. Eu bati na minha esposa e falei assim, ela acordou e eu disse assim: tu tem medo de morrer? E ela falou assim: tu está pensando em me matar? Eu falei: não é isso não. É porque Deus tinha falado isso no meu coração, que nós precisamos entender a morte. A morte existe. A igreja precisa estar pronta para morrer. A igreja precisa estar pronta para morrer. Não é para nos assustarmos com a morte, é para nos prepararmos para a morte. O assunto morte sempre escandalizou, né? Foi esse assunto que fez Jesus dizer para Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Mateus 16, 23. Jesus tinha uma consciência sobre a morte. Ele sabia que ele ia morrer. E quando ele fala para os discípulos aquilo que iria acontecer na sua vida em seguida, ele ia ser preso,
ele ia ser morto, ele ia ser levado à cruz, ele ia ressuscitar. Quando ele fala, os discípulos se escandalizaram. E Pedro quis poupar ele, dizer: não, contigo não. E Jesus entendeu que aquilo não vinha de Deus, aquilo não era espiritual, era coisa do homem. E ele diz: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Precisamos estar preparados para a morte, irmãos. São nos dias difíceis que nós nos preparamos, são nesses dias que a gente pensa mais sobre isso. Isso é um motivo para que a gente, nos posicione em relação a Deus. É um motivo para entendermos que a nossa vida não se resume a isso aqui, mas que há uma eternidade esperando todos nós. Isso precisa ser falado. O medo muitas vezes nos aprisiona. O medo muitas vezes nos impede de avançar. Há lares nesses dias que se transformaram em prisão, em Lodebar. Lodebar, que significa cidade sem pasto, lugar sem pasto. Há lares que não há pasto, há lares que não há comunhão, não há alimento espiritual. O tempo de reclusão é um tempo perdido. E não aproveitamos esse tempo para estreitar os relacionamentos, para conhecer mais as pessoas que estão ali do nosso lado. Existiam pais que não conheciam filhos, existiam maridos que não conheciam muito bem as esposas. Agora, eles têm a oportunidade de estar juntos. Agora, as diferenças vão aparecer. Mas não é para desistirmos, é para sermos tratados, é para o nosso caráter ser tratado. O terror, ele leva ao desespero. Que nesses dias, meu irmão, sua casa seja uma extensão da igreja. Que esse tempo não seja um tempo vão. Que você não gaste seu tempo com coisas fúteis, mas que você aproveite esse tempo para que você se fortaleça em Deus. Porque, segundo todas as expectativas, ainda teremos tempos difíceis pela nossa frente. E nós precisamos estar fortes em Deus. Irmãos, existem muitas pessoas que estão precisando do Deus que eu sirvo e do Deus que você serve. Existem muitas oportunidades que se abriram. Mesmo que você não vá pessoalmente, fisicamente, mas você pode usar as redes sociais para que você semeie a palavra de Deus, para que você envie uma mensagem para aqueles que você ama. As oportunidades, elas se abrem mesmo no meio do caos, e nós precisamos aproveitar essas oportunidades. Vamos continuar a partir do verso 5. Até o verso 4 é onde Ziba diz aonde ele está. Ele está em Lodebar, Mefibosete. Verso 5. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe Davi, Mefibosete, ele disse, eis aqui teu servo. A coisa interessante é que até aqui, Mefibosete era tratado como um aleijado. Quando a primeira vez que é descrito Mefibosete, ele é tratado como alguém que é aleijado.
Mas quando ele chega na presença do rei, o rei chama ele pelo nome, Mefibosete. E ele diz: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, o teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre na minha casa. Irmãos, não temas, não temas. Existem muitos versículos que falam isso na Bíblia. Não temas, não temas, não temas. Perceba que quando Mefibosete chega na presença do rei, ele não sabe o que lhe espera. Ele podia até ser morto por Davi, porque ele era descendente de Saul. Então ele não sabe o que vai acontecer. Ele chega ali assustado. Mas quando ele chega assustado na presença do rei, que o rei chama ele pelo nome, o rei em seguida diz: olha, não temas. Ele poderia naquele momento, na presença do rei, perder sua vida. Talvez ele esperasse uma espada, mas o que vem é um consolo da parte do rei. Não temas. Não temas, irmãos. Eu não quero ser negligente com tudo aquilo que está acontecendo. Eu não quero ser insensível com o teu sofrimento. Mas existe uma palavra do céu para mim e para você. Não temas. Deus tem o controle de tudo. Mesmo na adversidade, Deus tem o controle de tudo. Não temas, irmão. Não temas, não se assuste, descanse no Senhor. Se fortaleça no Senhor. Não tenha medo, saia dessa prisão do medo. Saia dessa prisão, descanse no Senhor. Muitas pessoas nesses dias estão depressivas diante das notícias. Muitas pessoas estão sofrendo com antecedência por uma coisa supostamente ainda vai acontecer. Se o nosso Deus quiser, Ele encerra a história desse coronavírus hoje, amanhã. Ele tem poder para isso. Não temas. Existe uma proteção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família. Não temas. Verso 8: então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? A resposta de Mefibosete diz como é que está a sua alma, como ele se sente naquele momento, como ele se vê. Ele não vê merecedor de nada, ele não merece nada. Talvez hoje a gente tenha uma dificuldade no nosso dia de entender essa expressão dele, mas naqueles tempos, cão era um animal desprezível, e se ele tivesse morto, ele era desprezível e inútil. Assim ele se sentia. Era como alguém que diz assim: nada de bom acontece comigo. Existem pessoas que atraem as coisas ruins para si, porque elas ficam com essa mentalidade de que nada de bom acontece. Você já está esperando a desgraça. Você já está profetizando para você mesmo que você é um derrotado, que você não tem direito, que você não pode, que você não tem condição de acontecer com você coisas boas. Irmão, tire isso da sua mente, tira isso do seu coração. Se veja como verdadeiramente você é. Tenha uma visão melhorada de você mesmo. Busque em Deus uma autoestima para você. O longo tempo de sofrimento desse homem expressa o que ele tem no coração. A Bíblia não fala muito sobre a sua aparência, mas a doença dele estava no seu coração.
Tudo estava guardado, as perdas, o sofrimento, o medo, tudo estava guardado ali. Ele não se sente digno de nada. Pensa nisso, irmãos. Quando nós estamos diante de Deus, é dessa forma que nós devemos nos ver, no sentido de não merecer. O que era que nós merecíamos? Merecíamos espada, merecíamos morte, mas Deus nos alcançou pela sua misericórdia. Quando nós nos apresentamos diante de Deus, todo sujo pelo pecado, com as nossas feridas da alma, com os nossos sentimentos conflitantes, foi assim mesmo que Ele me acolheu, foi assim mesmo que Ele te acolheu. Deus sempre nos olha misericordiosamente, Ele se compadece de nós. Então, querido, querida, você, esta manhã que está sofrendo, eu queria te pedir essa manhã que você olhasse para Deus, olhasse para Jesus, que você tirasse os olhos das suas mazelas, das suas dores, do seu sofrimento, do seu passado, e você entendesse que existe um chamado para você essa manhã. Existe alguém que diz: há porventura alguém para que eu use bondade para com ele? Há alguém, esse alguém pode ser você. Você pode ser o fruto da aliança de alguém. Alguém pode estar orando por você, alguém pode já ter orado por você, e agora diante do rei, o rei lembra daquela aliança que foi feita, e ele olha a sua situação, e ele se compadece de você. Não importa por onde você andou, não importa o que você fez, não importa os desertos que você passou, Jesus te ama, o Rei te ama, e Ele te chama para um lugar de honra. Você precisa aceitar o convite do Rei. Diante do Rei, Mefibosete recebe 3 restituições. A primeira restituição que ele recebe é a herança. Versículo 9 ao 11, diz assim: chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor. Trabalhais, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém, pão que coma. 9 a 11, pão que coma. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda, seu servo assim o fará. A primeira restituição na vida desse homem é a herança. Ele recebeu aquilo que era do seu avô, aquilo que era do seu pai, as terras, as posses. Tudo aquilo ele tinha perdido quando ele saiu, quando ele fugiu para Lodebar. Agora o rei está restituindo. O que você tem perdido na sua vida? O que você já perdeu na sua vida? Há um tempo de restituição. Que haja restituição em todas as áreas da sua vida, que haja na sua vida uma despensa farta, que haja o óleo, que haja o cereal, que haja uma restituição espiritual sobre a sua vida, tudo aquilo que lhe foi tirado pelas circunstâncias, tudo aquilo que você perdeu, toda a herança que você perdeu, eu oro em nome de Jesus, para que haja restituição sobre a sua vida. A segunda restituição na vida de Mefibosete foi a paternidade. Versículo 11, parte B, diz assim: comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei.
Somente os filhos, eles podiam se assentar à mesa do rei. Davi chamou Mefibosete para sentar na mesa do rei. A restituição da paternidade, agora ele tem um pai, agora ele não é mais órfão, ele tem um pai. O rei nesses dias chama criaturas para se tornarem filhos e para comer na mesa do pai. E a restituição da paternidade. Existem muitas pessoas órfãs, existem muitas pessoas sem rumo, porque perderam o seu ponto de equilíbrio, perderam o seu pai, perderam a proteção, e hoje elas estão órfãos, elas não têm a segurança de um pai. Nos nossos dias, o Senhor nos chama para fazermos parte dessa família, para sentarmos na mesa do rei, para vivermos uma vida farta na presença do rei. Agora ele tem um pai. Nós precisamos ter essa compreensão do papel que Deus quer exercer na nossa vida, o papel de pai. A aliança com Deus nos coloca na condição de filhos de Deus. Essa aliança, ela nos dá a segurança e a proteção que precisamos nesses dias difíceis, dias de tribulações, dias de perda, dias de medo. Nós somos chamados para comer na mesa do Pai. Esse é um chamado para mim, esse é um chamado para você, para sermos adotados por Deus, fazermos parte da família de Deus. A terceira restituição na vida de Mefibosete, versículo 13. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Agora muda a sua habitação. Ele morava anteriormente em Lodebar. Ele morava no lugar da penúria, no lugar sem pasto. Ele estava fugindo, com medo. Agora ele tem uma nova habitação. Ele mora em Jerusalém. Esse é o propósito de Deus para nós. Vivemos em Jerusalém, fazermos parte do seu povo. É um tempo de restituição. Deus não se esqueceu de Mefibosete. Deus usou um homem, Davi, com os atributos de Deus, um coração misericordioso, cheio de graça, para restituir aquele homem tudo aquilo que ele perdeu pelas circunstâncias da vida. Houve uma cura, houve uma restauração. Se você continuar a ler a história desse homem, você vai ver que lá na frente ele dá um exemplo tremendo de graça e de misericórdia. O próprio Ziba, que era servo dele, trai ele. Quando Davi está sendo perseguido pelo seu filho Absalão, quando Davi volta, ele vai se encontrar com Davi. O servo Ziba tinha mentido a respeito dele, e ele libera perdão, e ele restitui também. Futuramente, a Bíblia conta lá que ele restitui, inclusive na vida de Ziba. Foi um homem que foi curado da sua autoestima, que foi tirado do lugar da fuga, do lugar da dor, do sofrimento, e que foi colocado na mesa do rei. Irmãos, nesses dias, nós precisamos dessa segurança. Nós precisamos de Deus, precisamos de Jesus. Não importa o seu passado, não importa as suas perdas, não importa por onde você andou, mas há um chamado de Deus para que você esteja no lugar de segurança, na presença do Rei. Não há segurança lá fora. Vivemos em um clima de bastante insegurança, onde não há proteção, mas há uma proteção divina. Há uma promessa do céu para você. Há uma restituição na sua vida. Há um lugar na sua vida. E esse lugar
é em Deus, na presença de Deus, comendo na mesa do Rei. Eu queria que você fechasse os seus olhos, eu queria orar por você, nós já estamos terminando. Eu queria fazer uma proposta para você, antes de acabar. Você que é sacerdote da sua casa, você que é pai, se você é sacerdote, você está na condição de mãe, se não há um marido, se você é mãe, eu queria convidar você que ao terminar esse culto, você chamasse a sua família para a sua mesa. Você vai representar Davi, você vai representar Deus, e você vai comer com a sua família, você vai abençoar a sua família, você vai fazer nessa manhã de domingo um almoço diferente, porque seus filhos vão sentar na mesa do rei, na mesa da rainha, e ali há fartura de alegria. Você vai ser instrumento de Deus, para você ministrar na sua casa, ministrar no seu cônjuge, ministrar na vida dos seus filhos, a vida de Deus, o alimento espiritual que você tem recebido, a porção de Deus que Deus tem colocado no seu coração. Eu queria orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Jesus, porque tu és misericordioso, porque tu és bondoso. Obrigado, Jesus. Nós queremos te pedir perdão, porque muitas vezes nós não entendemos aquilo que acontece na nossa vida. Nós não estamos preparados para as adversidades, para as perdas, para a dor, para a morte. Muitas vezes nós não estamos preparados para isso. Nós queríamos te pedir perdão por isso. Queremos essa manhã que o Senhor fortaleça a nossa fé. Queremos nos colocar na condição daquele homem que era coxo, que era aleijado, que fugia, que sofria com tantas dores, com tanto sofrimento. Nós queremos essa manhã entregar todo esse sofrimento a Ti, todo esse jugo. Nós queremos também, Senhor, sair de toda a prisão em que nós fomos colocados ou que nós mesmos entramos. Nós queremos pedir a Tua graça sobre nós. Queremos, Senhor, que o Teu favor imerecido venha sobre o nosso pecado, sobre a nossa incredulidade, sobre a nossa incompreensão. Senhor, nós queremos crescer nesses dias em Ti, Senhor. Queremos ter uma compreensão maior sobre a nossa vida, sobre o propósito do Senhor para as nossas vidas. Queremos, Senhor, nos humilhar na Tua presença. Queremos pedir que a Tua misericórdia alcance o nosso coração, alcance a nossa família. Queremos pedir a proteção do Senhor sobre nós, nesses dias de tantas dores, de tanto sofrimento. Nós queremos externar através da nossa fé, que nós confiamos em Ti, Senhor. Confiamos que o Senhor está guardando a nossa família, a nossa casa, a nossa integridade física, o nosso sair, o nosso entrar. Nós oramos por todos aqueles que precisam buscar o sustento fora. Oramos para que o Senhor coloque os Teus escudos sobre as suas vidas, escudos de proteção, meu Pai. Por amor à aliança, pela fidelidade do Senhor, que o Senhor esteja nos guardando, nos separando. Eu quero também orar por todos aqueles que sofreram perdas nesses dias, para que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, venha consolar os corações, que haja um tempo de consolo, que haja um tempo de conserto, para passar por toda e qualquer adversidade. Senhor, nos ajuda, Senhor, fortalece a nossa fé, fortalece o nosso amor por Ti, a comunhão, Senhor. Somos tão necessitados de Ti. Queremos comer na Tua mesa, queremos contemplar a Tua face, queremos, Senhor, a adoção, queremos viver uma vida perto de Ti, queremos a nossa paternidade, queremos a restituição na nossa vida, queremos viver uma vida que Te agrada, Senhor. Muda-nos, Pai, ajuda-nos, Pai, nós precisamos de Ti, Senhor. Somos carentes, somos cegos, nus, necessitamos da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo alimento.
tão escasso nesses dias. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus. Os planos que foram embora, os sonhos que se perderam, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Erga-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva minhas águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Foram embora, os sonhos que se perderam, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui, leva minhas águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Que foram embora, sonhos que se perderam, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor.